Saudações, meus amigos, minhas amigas, muita saúde para vocês. E hoje, aqui no Porquê Doutor, nós falaremos sobre a caixinha de medicações de emergência que podemos ter em casa e usar com responsabilidade. Venham conosco para mais este Porquê Doutor. Bom, vamos imaginar que nós estejamos num local onde não temos acesso à saúde de uma forma rápida. E nesses locais, muitas vezes, é muito importante nós estarmos organizados para fazer um gerenciamento da nossa saúde de uma forma adequada até nós conseguirmos o atendimento médico, o atendimento de saúde de forma efetiva. E a partir de então, nós vamos passar várias dicas de como montar a sua caixinha de medicações de forma responsável para que você esteja sempre protegido. E para começar, vamos incluir nessa nossa lista os materiais antissépticos e as bandagens. Os primeiros vão ajudar quando nós nos machucarmos, fizemos cortes superficiais, ou queimaduras, ou até mesmo picadas de insetos. A gente pode passar esse antisséptico para que a gente possa ter uma limpeza adequada deste local que foi ferido, evitando assim uma infecção. E o segundo, já atrelado a esse material antisséptico, a gente tem os materiais de bandagens, que são conhecidos como os band-aids, que a gente pode aplicar em cima dos pequenos ferimentos para evitar, assim, também as infecções e diminuir ou estancar os sangramentos. Outros dois itens que podemos acrescentar à nossa caixinha de medicação estão os antitérmicos, como a dipirona e o paracetamol, que vão agir em caso de febre. O que é febre? Febre é a temperatura maior que 37,8 graus Celsius. Então, se estamos apresentando temperatura, inicialmente a gente pode usar essas duas medicações para amenizar até que a gente consiga o atendimento necessário de uma forma correta. Nós temos também os antieméticos, e os antieméticos são aquelas medicações que vão agir nas náuseas, nos vômitos, nos enjoos. Então, apresentando esse tipo de sintoma, nós podemos amenizá-los inicialmente usando essas medicações. Vale ressaltar também, meus amigos, já que a gente falou sobre os antitérmicos, a importância de se ter um termômetro dentro da nossa caixinha de medicação. Ele é importante para que a gente possa identificar de forma correta se estando tendo ou não uma temperatura mais alta ou mesmo uma febre. E já que falamos de vômitos, anote aí essa outra dica. Coloque na caixinha um soro de reidratação oral. São aqueles soros que vêm em pacotinho, que a gente compra na farmácia e adiciona em água potável para que a gente possa fazer a hidratação do nosso organismo. Isso é importante em casos de vômitos, mas também em casos de diarreias. Por quê? É importante manter a hidratação, porque uma situação de desidratação, principalmente nos idosos, pode trazer consequências bastante importantes e também a gente tem que lembrar das crianças. Então, esse soro de reidratação, que antes era até conhecido como soro caseiro, é de extrema valia de termos dentro da nossa caixinha de emergência. Situações de reações alérgicas, desde alergias mais brandas até alergias mais graves, ocorrem com frequência. E nesse sentido, a gente vai fazer a orientação de acrescentar os antihistamínicos. Temos vários exemplos deles no mercado, como por exemplo o Fenergan, a dexclorfeniramina, podem ajudar bastante porque vão reduzir os processos de alergia no nosso organismo. Imaginem vocês estão num local isolado e são picados por uma abelha, por uma formiga e são alérgicos a esses insetos. Acontecem bastante. Então, o uso de uma prometazina, que é um Fenergan, é bastante importante para que a gente possa ter tempo para procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Então, essa medicação é uma dica de ouro aí para a gente levar junto com a gente. Podemos acrescentar também, neste último item, como valioso assessor deste tipo de medicação antihistamínica, os corticoides. Então, nós podemos ter dentro dessa caixa medicações como uma prednisona de 20 mg,
que especialmente nessa situação podem ser usados como complementar e para dar mais segurança e tempo para que a gente se dirija ao atendimento médico mais próximo. E agora falando sobre os antiácidos, que podem também fazer parte dessa lista que estamos apresentando. São aquelas medicações que a gente vai usar no caso de apresentarmos um mal-estar após o uso de uma alimentação copiosa ou de algum alimento ali que deixou a gente com a famosa dor no estômago, com a queimação do estômago, e podemos usar essa medicação para promover um alívio inicial nesta situação. Podemos ter também na nossa caixinha colírios lubrificantes. Eles vão ser úteis em casos de corpos estranhos nos nossos olhos, como uma poeira ou algum cisto que caiu nos nossos olhos, e eles vão ajudar a fazer a lubrificação e a proteção inicial para que a gente possa depois se dirigir ao nosso oftalmologista com mais brevidade possível e fazermos o tratamento definitivo no caso dessas situações. E depois de darmos essas dicas importantes dessas medicações e desses produtos que a gente precisa ter dentro de uma caixinha de emergência, a gente tem que falar do uso responsável dessas medicações e deixar claro que não estamos incentivando a automedicação. E sim, há ações que devem ser tomadas de formas emergenciais. Então vamos lá. Vamos sempre conferir a data de validade das nossas medicações que estão dentro da caixinha, para que a gente não use medicamentos que estão vencidos. Essas caixinhas de medicações costumam provocar bastante curiosidade nas nossas crianças. Então nós devemos instruí-las sobre a importância dessas caixinhas e manter essas caixinhas longe do alcance das nossas crianças. Quando a criança ela tiver uma capacidade melhor de compreensão, é importante instruir essa criança do local aonde essa caixinha estará, para que numa eventual emergência ela possa pegar essa caixa e levar até o adulto que estiver mais próximo. E por fim, vamos sempre anotar todas as medicações que tomamos e o que fizemos para levar no atendimento médico o mais breve possível, já que a gente está falando de uma situação de emergência. Isso vai ajudar muito com que o médico e a equipe de saúde saibam o que nós tomamos e planejem então a melhor estratégia de tratamento para cada caso. Fábio, ficou alguma dúvida? Doutor, você falou sobre algumas medicações que são importantes. Eu poderia acrescentar mais medicações nessa caixinha? Ter a maior quantidade de medicações possíveis, vamos dizer assim, dentro dessa caixinha de emergência? Então, Fábio, essa caixinha de emergência, ela deve objetivar situações de emergência e não estimular a automedicação. Então, são para situações pontuais, onde estamos enfrentando algum agravo imediato à saúde e algumas medidas que a gente pode fazer para a gente diminuir os impactos num primeiro momento, mas sempre lembrando que a gente precisa se dirigir ao atendimento médico para fazer o correto tratamento daquilo que está acontecendo com o nosso organismo. E vamos terminando mais um Porquê Doutor. Nós esperamos que este vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês usem com responsabilidade. E se gostaram do conteúdo, curtam o nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações e nós aguardamos vocês em breve para mais um Porquê Doutor. Um grande abraço, até breve.